Bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Alô, alô e seja muito bem-vinda a mais um episódio da vida secreta de uma empreendedora. O primeiro episódio depois de termos feito um brunch incrível. Correu tão bem! Foi E espetacular, mesmo. E por isso queríamos mesmo começar este episódio a agradecer a quem esteve presente, a agradecer a quem não pôde estar presente, mas que nos enviou imensas energias positivas e a quem vem ao próximo, como é óbvio que nós já andamos aqui a magicar coisas. Mas que o brunch foi altamente produtivo, trouxe-nos imensas ideias, mas trouxe-nos também muitos temas para nós falarmos aqui, porque isto foram várias empreendedoras a revelar-nos o seu lado mais secreto. E uma das coisas que nos surgiu, Isabel, queres explicar de que é que vamos falar hoje aqui e como é que nos surgiu esta ideia deste tema? Então, nós hoje vamos falar sobre o síndrome do impostor, ou neste caso, como estamos a falar muito para empreendedoras, o síndrome da impostora, não é? Vamos falar aqui mesmo no feminino, porque também estamos a falar nós próprias também um bocadinho, não é? E isto surgiu no nosso brunch maravilhoso, que correu tão bem, que não tinha, acho que tendo em conta que era o nosso primeiro brunch, não podia ter corrido melhor. Acho que nem nós estávamos à espera que corresse tão bem. Foi tão bom, pessoas fantásticas, energia tão boa, pá, top A mesmo. energia! Eu parecia que conhecia aquelas mulheres que algumas nunca tinha visto na vida, desde sempre. Foi incrível. Bem, Foi essa, passando à também, mas também foi essa sensação que eu tive, e eu acho que estivemos todas relativamente à vontade. Acho que sim, obviamente algumas mais tímidas talvez, mas cada um é como é, não é? Mas mesmo assim acho que nós estivemos ali muito em sintonia, com as energias alinhadas. Foi muito fixe. Agora, obviamente, é para refletir, não é? Mas pronto, voltando aqui ao tema, nós vamos falar sobre o síndrome da impostora, porque nós apercebemos de uma coisa, que quando estávamos ali a conversar como empreendedoras e a falar dos nossos exemplos, das nossas histórias, que havia pessoas que achavam que não estavam no seu meio, que se calhar não fazia sentido terem ido a um brunch de empreendedoras. E deixem-me pensar em frases como: Ah, mas eu ainda estou muito no início. Ah, mas eu não tenho um negócio com vocês, ou eu não tenho uma conta de Instagram com tantas pessoas, ou tão desenvolvida como as vossas, não é? pequeno E, à eh, parte, ter e uma nós, conta de Instagram não é ter um negócio, está bem, malta? exatamente. E nós já falámos sobre isso, ser empreendedor também não é necessariamente ter um negócio, não é? E havia lá pessoas que faziam coisas fantásticas e depois dizerem, eu fiz isto, eu faço isto, não sei quantos mais, mas eu não devia estar aqui porque eu não sou empreendedora. Ah Como pá, e foi assim? Como muito... assim? Isso é o verdadeiro significado de empreender, não é? De criar um projeto novo, de nos mandarmos de cabeça, de fazermos coisas, criarmos. Realmente é um facto que é incrível como nós, seres humanos no geral, mas mulheres em particular, temos esta condição de será que eu estou no sítio certo? Será que se calhar eu não sou a pessoa certa para isto? Se calhar vão descobrir que eu não sou a pessoa certa para isto. Este sentimento de sermos um impostor, de sermos uma fraude, de não conseguirmos fazer aquilo que claramente conseguimos fazer, porque é precisamente por isso que se chama síndrome do impostor. É mentira. É mentira, não é verdade. Mas olha, e este tema é realmente extremamente interessante de trazer, principalmente porque esta síndrome do impostor é, é quando alguém não acredita no seu próprio valor, mesmo quando confrontado com provas de que é capaz de fazer, de executar as tarefas, de cumprir a função, de ter um negócio com sucesso. Ainda assim, a pessoa tem dúvidas, sente que se calhar não consegue, se calhar
estou a dar o máximo, mas se calhar não sou boa o suficiente para isto e eles vão descobrir. Porque o síndrome do impostor está sempre relacionado com o que os outros pensam ou sentem, não é? Aquela coisa de. E eu fui buscar aqui alguns dados que dizem que mais de 50% das mulheres já experimentou, já teve esta sensação de síndrome de impostor, comparado com apenas 38% dos homens. Só aqui já começava a dizer muita coisa, não é? Tivemos o Dia da Mulher agora há tão pouco tempo e só esta diferença já devia dizer muita coisa. Mas é verdade, as mulheres sentem muito mais o síndrome de impostor do que os homens. No cômputo geral da população, por volta de 70% diz que já se sentiu um impostor ou uma fraude. Fazes parte destes 70%. Obviamente. Estava precisamente a pensar nisso. Eu acho que, principalmente, todas as pessoas que arriscam fazer alguma coisa, que são efetivamente empreendedoras, que, que vão para o palco, que estão na linha da frente de muita coisa, para os seus sonhos ou para projetos mesmo que sejam de outros. Acho que essas pessoas sentem todas isso, porque são pessoas que efetivamente estão a trabalhar, estão a fazer alguma coisa. Se eu não estivesse a fazer nada de especial, não ia sentir isso, não é? É efetivamente quando alguém realmente está a fazer imensa coisa e tem capacidade para fazer essas coisas que de repente está ali lançada e de repente. Então, mas será que eu estou no bom caminho? Será que não vou ser criticada? Será que eu tenho jeito para isto? Se calhar estou aqui muito entusiasmada, mas na realidade não devia estar e devia dar um passo atrás. E isso também mete-me um bocado de medo, porque isto bloqueia-nos, não é? Principalmente a nós como empreendedoras, como mulheres, quando começamos a ter estas dúvidas, mas será que eu consigo ser como aquela pessoa? Será que as pessoas me vão levar a sério? Será que eu tenho capacidade para continuar e para aguentar com isto? E começamos aqui a parar, a hesitar, a voltar para trás. É E é quando entramos no loop da comparação. completamente. E nós não conseguimos ver tudo aquilo que nós já alcançamos. E um dos exemplos do nosso brunch foi uma jovem que dizia: eu tenho este projeto e escrevi um livro e agora já estou a escrever um outro livro para lançar não sei quantos, mas eu não devia estar aqui porque eu não sou empreendedora." Engraçado que nós as duas na altura pensámos o mesmo. Tu acabaste de dizer que escreveste 2 livros e dizes que não és empreendedora? Como assim? À Mas parte de todas as enfim. coisas que faz e que tem, não é? É uma pessoa Exato, quer altamente dizer, descrever todas aquelas coisas, completa. aliás, que todas nós estávamos ali, claramente tínhamos projetos, tínhamos ideias, algumas se calhar mais nas redes sociais do que outras, algumas no início, algumas mais avançadas, mas claramente todas nós empreendedoras, não havia dúvida aí. Mas não sei, é a dúvida de que eu não estou a fazer tanto como vocês, ou talvez a dúvida do que é ser mesmo empreendedora. É muita coisa à mistura. E isso põe-nos dúvidas e macaquinhos na cabeça, e às vezes achamos que não vale a pena e questionamos-nos muito. E esse é o problema do síndrome do impostor. Sim, desde sempre. O síndrome ai, eu baralho-me sempre. O síndrome da impostora. Eu acho que é algo que nos acompanha desde sempre, acompanha-nos desde a altura da escola, não é? Com as notas, com os estudos, com o sermos muito bons, mas haver sempre uma parte de nós que fica, será que sim? E acho que de certa forma também está inconscientemente inserido em nós com esta questão de sermos mulheres, estarmos preparadas para dar sempre, para cuidar, para dar o melhor de nós, e com isso depois nem sempre vem reconhecimento, nem sempre vem o retorno de tu realmente tens muito valor. Quando fiz o meu processo de coaching, eu
no final, a minha coach pediu-me para eu fazer uma autoavaliação à minha participação. E eu dei um 8. Portanto, qual é que tinha sido o meu grau de empenho, o meu grau de participação em todo o processo? Eu dei um 8, de 0 a 10 dei um 8. Quando ela olha para aquilo, ela diz-me assim: como assim deste um 8? E eu, sim, então, eu sinto que me esforcei. Alexandra, eu dava-te um 11, de 0 a 10 eu dava-te um 11. E eu disse assim: tá bem, mas houve um ou dois trabalhos que eu não fiz. A cara dela dizia tudo, que é: olá, Telma, a minha coach, Telma Marques, do género: como assim? Tu não fizeste um trabalho ou dois, mas tu entregaste tudo de ti aqui. E como é que tu não vês esse valor? Como é que tu te estás a dar uma nota abaixo? Estudos mostram que numa oferta de emprego, as mulheres só se candidatam se fizerem check em todas as competências que são pedidas. Os homens candidatam-se se tiverem 50% das competências. Repara quantas oportunidades de emprego as mulheres estão a perder porque sentem que se não derem 100% de si, se não fizerem check em 100% das caixinhas, não são suficientemente boas. Escusado será dizer que muitas ofertas de emprego pedem unicórnios, não é? Pedem mais caixinhas do que qualquer ser humano normal consiga cumprir. Então eu não vou candidatar-me porque eu não consigo fazer check a todas. E depois temos pessoas, homens, que se candidatam a partir dos 50% e com todo o mérito, há homens espetaculares, mas pensemos assim: as mulheres não se candidatam sequer. Homens que se calhar não têm tantas competências como elas estão a candidatar-se a ficar com essas vagas de emprego. Mais uma vez, temos aqui uma discrepância brutal entre o peso de ser mulher nos negócios e o peso de ser homem nos negócios. Eu arrisco, eu faço e depois eu vejo no que dá. As mulheres não arriscam e não fazem porque estão à espera que seja perfeito. Eu acho que já contei aqui esta história da escola de código, que as raparigas não escreviam nada. Não escreviam nada, não havia uma única linha de código para o professor corrigir. Mas quando eles iam ver aos registros, não é? Porque fica tudo registado, o que é que se escreveu, o que é que se apagou, eles descobriam que elas escreviam e apagavam, escreviam e apagavam, escreviam e apagavam. Nunca estava bom o suficiente. Como isto nos impacta? Como isto faz com que nós demoremos mais tempo a chegar onde poderíamos chegar se não tivéssemos este peso de fazer bem, de fazer perfeito, de não me candidatar se não cumpro tudo, de achar que eu não estou a dar tudo de mim, podia ser melhor, de não conseguirmos visualizar o nosso verdadeiro valor. Eu quero dizer que a culpa é toda da nossa cultura e das gerações anteriores. Mas chega um ponto que nós temos que fazer alguma coisa. Infelizmente, são muitos séculos de superioridade masculina, não é? Em que as mulheres não tinham oportunidades, não lhes davam valor, e isso acaba de passar de geração em geração. E mesmo hoje em dia, em que as mulheres conseguem fazer tudo aquilo que conseguem fazer, continua a haver essa situação. Obviamente, continua a haver pessoas que acham que as mulheres são inferiores, não é? Vamos puxar aqui um bocadinho dia da mulher e feminismo, mas a verdade é que nós. E a Esse tristeza que exemplo que foram as estás. eleições deste domingo. Ai, não vamos pensar muito nisso. Vamos fazer um episódio sobre isso. Havia pano Calhar um dia, para mangas. calhar um dia vai fazer sentido. Mas a questão é que nós crescemos de tal maneira, e esse exemplo que tu deste das ofertas de emprego, nós crescemos de tal maneira uma percepção do nosso próprio valor que nós achamos que temos que ser sempre mais. E que, ok, não me vou candidatar porque eu não tenho esta competência. E eu já cheguei a passar por isso, não me candidatar a uma oferta de emprego porque, mas eu não tenho esta competência. E se calhar, quando chegasse lá, se tivesse-me candidatado, mas isto é só um proforma, se calhar conseguimos fazer na mesma sem esta função.
E eu já fiz recrutamento e sei, como tu dizes, que se pedem unicórnios, não é? E que muitas vezes, às vezes, esses unicórnios, nós queremos uma pessoa licenciada e com esta experiência, mais isto e mais aquilo, mas de repente, ou porque não é essa pessoa, que se calhar é mesmo um unicórnio, porque não é essa pessoa, acaba por ficar alguém que é a segunda ou terceira melhor opção, porque também tem muitas qualidades. E se nós mulheres nunca nos candidatarmos, nunca vamos ser a pessoa escolhida, não é? E isso acontece em tantas outras situações em que nós, se calhar, achamos que não temos o suficiente, não vamos arriscar, ou não vamos sequer perguntar-se, ou nos candidatar, ou experimentar, Acontece, ou fazer alguma coisa. acontece quando falamos de negócios próprios. Quando, quando entramos, ou temos realmente muita confiança, acho que a tem, e ainda bem que a tem, não é? Mas quando vimos com dúvidas, que é, ok, o que é que eu trago para cima da mesa? Como é que eu vou atender o melhor possível os meus clientes? E entramos numa espiral de eu vou tirar mais este curso, eu vou tirar mais esta certificação, eu vou aprender mais isto, como se nunca fosse. E aprender sempre mais é ótimo e maravilhoso, mas é como se partíssemos de um lugar de eu não sou suficiente, então eu tenho de continuar a colmatar. E eu acho que isso acontece, pelo menos acontece comigo, que é, será que isto que eu estou a oferecer ao meu cliente é bom o suficiente? Daí ser tão importante nós pedirmos feedback. É tão importante nós termos aquelas mensagens que nos enchem o coração, porque efetivamente nós somos suficientes e aquilo que nós entregamos é ótimo e maravilhoso. E se não for por algum motivo, é passível de melhorar. Pode acontecer eu trazer um produto que acho que é maravilhoso e não ser exatamente aquilo, ou não entregar da forma como o cliente queria. Ok, então aí eu vou ouvir para melhorar. Mas por norma, nem sequer é esse o caso, não é? Por norma, o feedback é positivo, é bom e nós temos de nos agarrar a isso. Por muito que a validação devesse ser só nossa, a validação externa, com este feedback dos clientes, estas mensagens, pode ajudar-nos. Pode ajudar-nos a combater este síndrome de impostor. Pode ajudar-nos a mostrar, afinal, eu tenho valor, afinal, eu trago coisas boas para cima da mesa, afinal, eu sou o unicórnio. Não preciso de ter cabelo às riscas e asas, mas há unicórnios que têm cabelos às riscas e asas. Toda a gente já viu o My Little Pony, certo? Mas conseguimos efetivamente aportar muito valor e merecemos a reciprocidade desse valor. Talvez porque eu não sei quanto a ti, mas eu cresci a ouvir, quando trazia excelentes notas da escola, não fizeste mais do que a tua obrigação. E tu começas a Também não perceber que a digo tua isso. obrigação é aquilo, é dar sempre tudo de ti, dar sempre tudo, dar sempre tudo. Então isso não é o topo dos topos, é o normal. E não vês o teu valor por causa disso, que é o normal. Dar tudo de mim, mas não é. Dar tudo de mim é muito valoroso. E eu digo isto com toda a consciência, porque eu deixo tudo em cima da mesa. Os meus clientes que o digam. Mas é isto, mas é um trabalho que fazes. É um trabalho interno, poderoso, que tu fazes de quebra da síndrome do impostor. E eu a dar-lhe do síndrome da impostora. Sabes, estavas aí a falar, eu estava a lembrar, há uns tempos ouvi alguém dizer que aquelas mensagenzinhas que ia recebendo e que ia trocando das clientes, que diziam, ajudaste-me nisto, 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 e agora já consigo, e que ia guardando, e naqueles dias que estava mais em baixo, ia ver essas mensagens, para sentir, como lembrete de que, ok, eu fiz isto, eu ajudei esta pessoa a alcançar isto, eu ajudei esta outra pessoa a fazer isto, esta pessoa estava a agradecer porque já consegue fazer isto. Nos esquecemos muito facilmente. Mas não nos esquecemos quando as coisas correm mal. Mas não nos esquecemos quando as coisas correm bem.
também faz parte do síndrome da impostora. Sim, E nós nos focarmos agarrar-nos às mais nas falhas, não é? falhas. Agarrar, Diz. isso tem também muito que ver com o viés negativo, que é uma coisa que o nosso cérebro tem. Porquê? Para nos proteger, ok? Foca-se nas coisas que estão menos bem para as poder corrigir, para podermos sobreviver. Mas efetivamente hoje em dia nós olharmos só para as falhas e não olharmos para as coisas boas, o cérebro já não nos está a ajudar nesse campo. Sim, se calhar isso fazia sentido numa altura em que o pessoal precisava fugir dos linces e Os dos leões leões, não é? Estava a tentar lembrar-me de um filme qualquer da história que agora não falha. Não. e os dentes de sabre. Era isso que eu estava a pensar. Estava a tentar lembrar do. É o Diego do Ice Age. Era isso que eu estava a tentar lembrar. Era desse filme. Exato. Hum, há muita coisa. Isso é um bocadinho também como a procrastinação. Nós tentamos afastar aquelas coisas que nos provocam sofrimento. Ou seja, quando estamos a ser atacadas, quando estamos em perigo, nós tentamos arranjar soluções e ou fugir, ou lutar, ou assim, e focamos muito nas coisas más e esquecemos das coisas boas. Neste momento nós já não sofremos esse tipo de situações em que nós temos que fugir pela nossa vida. Ok? As coisas más não são casos de vida ou morte Devido e continuamos a nos focar nas coisas más, nas ameaças. Obviamente eu gosto muito de me precaver das coisas que possam correr mal, porque eu gosto muito que coisas correm bem, gosto de me precaver, não é? Mas nós não nos podemos focar só nas coisas que, ai, se isto correr mal, tenho que fazer isto, se isto correr mal, tenho que fazer aquilo. Também temos que nos agarrar às coisas boas para nos dar alento e para nos darmos valor de que, obviamente, se acontecer alguma coisa, eu tenho valor. Eu já consegui isto, eu já consegui aquilo, eu vou continuar. Se aparecer um obstáculo, eu sei como ultrapassá-lo. Ou dou a volta, ou dou um pontapé na pedra, ou peço ajuda, qualquer coisa. Nós já fizemos tanta coisa e esquecemos daquilo que nós já fizemos. Nós somos adultas, nós passamos pela escola, nós passamos pela adolescência, nós passamos por relacionamentos, nós passamos por empregos, alguns bons, outros menos bons. Nós passamos e continuamos aqui, com muitas Mas lições olha, estás a ver, aprendidas. no meu último emprego foi precisamente isso que aconteceu. Eu só me apercebi do meu valor quando a empresa em que eu estava se juntou a uma empresa internacional e eu comecei a lidar com equipas internacionais. E percebi, primeiro, eu cá em Portugal, lidei com 5 equipas diferentes para fazermos a transição. E depois eu via a equipa de Madrid, que tinha exatamente a mesma dimensão, a empresa que nós, tinha 3 pessoas, eu era só uma. Toda a gente dizia muito bem de mim, os estrangeiros, entenda-se. E foi aí que eu comecei a perceber-me do meu valor. Espera, realmente, eu sou do caraças. Epá, afinal, e foi óbvio que a coisa depois correu mal, não é? Toda a gente sabe, não é? Burnout, vim para casa, acabei por sair, mas eu acho que foi aí que as coisas começaram a mudar e que eu me voltei a perceber de não, afinal eu sou exatamente a pessoa certa para estar aqui porque eu tenho muito valor. Só que o nosso valor, pá, nós parece que temos uns óculos muito sujos que não precisamos de limpar as lentes de vez em quando. É Muito. difícil, é E o que muito estavas há bocado a difícil. dizer das notas, do não fizeste mais do que a tua obrigação. Eu já tive num emprego em que às vezes as pessoas diziam: epá, espetacular, fazes tão bem o teu trabalho, tu és muito preocupada com isto, não sei quantos mais. E eu ficava a pensar: então, mas não é suposto sermos assim? Sei que há pessoas que são muito desleixadas com o trabalho delas, não é? E se calhar quem me elogiava estava habituado a esse tipo de pessoas. Mas eu não achava que estava a fazer nada de especial porque eu não sei fazer as coisas de outra maneira. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu não consigo ir para um trabalho e picar o ponto e passar o tempo até à hora de sair, não é? Se é para trabalhar, mesmo que às vezes eu não gosto muito do que estou a fazer, se é para trabalhar, é para fazer o meu trabalho. E me preocupar para as coisas correrem bem e efetivamente é a minha função.
E eu achava estranho quando as pessoas me elogiavam, ai, porque tu és espetacular, não sei quantos bem. Então, mas não era suposto. Não é suposto uma pessoa que tem este emprego, esta função, fazer isto. Pois se calhar, por visto, nem Mas toda a esse gente é assim. reconhecimento é muito importante, sim. Esse reconhecimento é muito importante para te manter com a noção de valor, porque quando ele não existe, tu começas a achar que não estás a dar o suficiente, apesar de estás a entregar tudo, lá está. Começas a achar que é só o normal. Olha, e estratégias para nós conseguirmos quebrar este síndrome e mandá-lo às ortigas, que é o que nós queremos, não é? Dar um pontapé e nunca mais o ver. Eu Ele vai deste aí um bom voltar, mas o que é que nós exemplo. podemos fazer? Ele volta sempre. Mais uma vez, como a procrastinação nunca desaparece. Mas um que tu já disseste aí, que é o feedback. Ter presente o feedback das pessoas que nós ajudamos, não é? E das pessoas à nossa Eu tenho volta uma que veem o pasta. nosso Eu trabalho. tenho uma pasta no computador cheia de print screens de todas as mensagens que já recebi. Pronto, estás a ver? Isso é espetacular. Mas também é preciso visitar essa pasta com frequência. Eu acho que nós temos que ter, de alguma maneira, alguma coisa que nos vá lembrando com frequência o nosso valor. Da mesma maneira que nos temos que lembrar do nosso porquê, que os dias correm mal, porque é que eu estou mesmo a fazer isto? Ah, ok, pronto, eu tinha um bom objetivo, portanto vou continuar. Também temos que nos lembrar do nosso valor, de alguma maneira, nem que seja uma frase, uma tatuagem super radical. Qualquer coisa. Um bocadinho como na programação neurolinguística, ter uma âncora, que pode ser, sei lá, uma coisa no ecrã do telemóvel, a pasta com os feedbacks, um anel que tem um símbolo especial, uma pulseira, qualquer coisa, uma coisa que nós vemos com frequência e que todos os dias nos lembra do nosso valor e tudo aquilo que nós já conseguimos conquistar. Porque é só um exemplo daquilo que nós já fizemos, que nós temos capacidade para fazer muito mais. Tem que ser uma coisa de uma lembrança frequente, diária. E contra mim falo. Agora estou a pensar, tenho que reforçar mais esta, tenho que reforçar mais esta lembrança diária. Olha, eu acrescento outro que isto é um trabalho diário, como nós estávamos a dizer, e é necessário todos os dias nós relembrarmos do nosso valor, mas também olharmos para as coisas boas, combatermos o tal viés negativo. E então eu acrescento o diário da gratidão. Todos os dias escreveres três coisas pelas quais, desta vez não é pelas quais estás grata, mas sim pelas quais tu estás orgulhosa de ti. Consegui dizer a minha verdade. Cumpri o prazo programado. Recebi feedback positivo de um cliente. Todos os dias pormos qualquer coisa, irmos buscar aquilo que correu mesmo bem nesse dia. Porquê? Porque nós somos capazes de estar a trabalhar 4, 5, 6, 8 horas e se houver uma coisa que falha, é essa que nós vamos ficar a pensar o resto do dia. Quer dizer que em 7 horas e meia tudo correu bem, mas aqueles 5 minutos servem às vezes para estragar o dia. E nós temos que combater isso. Não. São 5 minutos e tem a importância que tem. Correu mal. Vamos responder. Mas, se nós ao final do dia conseguirmos olhar para esse dia e tirar coisas boas, coisas pelas quais nós estamos orgulhosas de nós, que mostram o nosso valor, vamos começar a olhar mais para elas. Vamos começar a vir com mais naturalidade. Acho que sim. Agora estava a pensar numa outra coisa, também pode ser acrescentada aos nossos hábitos diários, que é um pouco de manifestação, de visualização da pessoa que nós achamos que não somos, mas queremos ser. Nós dizemos, eu não sou forte o suficiente, eu não sou confiante o suficiente. Então, mas se nós ainda temos esse pensamento, se calhar reforçar e dizer precisamente todos os dias. Tipo aquela coisa de olhar ao espelho e dizer, eu sou forte, eu sou confiante, eu consigo. Ahm, Às vezes é preciso dizer isto em voz alta e Eu dizermos a tenho nós valor, próprios eu mereço. isso tudo. Eu já consegui muita coisa, eu vou conseguir isto, eu consigo aguentar, eu sou forte. Houve, nem Nós, que mais seja uma pensares em vez, algo deste género, que é o teu resultado com a vida é de 100%. Conseguiste ultrapassar 100% dos dias maus até hoje.
Eu pensei que tu ias dizer que tu és o espermatozoide que ganhou a corrida. Tu és Ai, espetacular. ouve! Não é, quer dizer, há por aí muita gente. Olha, mas se calhar eu entrávamos aqui no final e eu fazia ovinho de Colombo com o início e eu comecei por dizer que o síndrome de impostor é mentira. Porque na verdade, a única pessoa que não sente dúvidas, que não sente que é uma fraude, que não sente que pode falhar e que não quer que os outros o percebam, é o verdadeiro impostor. Esse, o verdadeiro impostor, esse sabe que não vale lá estar, mas está lá, feliz e contente. Só quem tem dúvidas é que realmente, como tu dizes, está na arena, está a dar tudo de si, está a fazer melhor. E as dúvidas fazem parte, não podemos é deixar que elas se tornem o tal síndrome. Temos de nos agarrar àquela ideia de que eu não sei como vou fazer isto, mas eu vou descobrir, eu vou aprender, porque eu já aprendi antes, eu já evolui antes, não é? Como tu dizias. Já passamos por muito, não é? E é, é, é muito importante nós nos lembrarmos e continuarmos, mesmo quando temos dúvida. A verdade é que voltar atrás não ganhamos nada com isso. Ir para a frente, pode correr bem, pode correr mal, mas se nós não formos, nunca vamos saber o que é que vai acontecer. E, Na vida só há um caminho, vais sempre em frente, esquece. exatamente, não vale a pena ficar Ainda parado. não se inventou a máquina do tempo, pois não? Não. Se bem que algumas pessoas parece que quase que querem regredir, mas não vale a pena. Mesmo que seja devagarinho, continuem. Vocês vão descobrir mais tarde ou mais cedo que vocês conseguem, vocês são fortes. Claro que são. São as nossas ouvintes mais lindas e espetaculares e maravilhosas, a quem nós queremos ouvir no nosso grupo do WhatsApp. Contem-nos, pertencem a estes 70% da população, a estas 54% de mulheres que já sofreram este síndrome de impostor, sentem esse síndrome no vosso negócio e se o sentem, contem-nos o que sentem para que nós vos possamos ajudar a ultrapassar em grupo, em conjunto, porque quando nós nos juntamos somos incríveis. É ou não é? E quem for lá partilhar vai perceber que não é única. Assim como nós aqui nos confessamos, mais pessoas passam pelo mesmo. E com esta nos despedimos, meus amores. Até ao próximo episódio. Beijinhos! Beijinhos!